Graça e paz da parte do Senhor. É bom estarmos juntos novamente nesse domingo, compartilhando a palavra de Deus ao seu coração, aos nossos corações. Não seja o homem falando, mas que seja Deus se movendo através dos lábios do homem. Deus nos abençoe nesse domingo, juntos com toda a igreja do Senhor ao redor do mundo. Estamos adorando, estamos nessa hora declarando os feitos do Senhor em mais uma semana de vitória. Tenho aprendido, como tenho falado, a dar graças a Deus nesses dias em que estamos de quarentena, meu amado irmão. Dar graças a Deus pela igreja, dar graças a Deus por você, pela comunhão. Quão precioso é as nossas vidas em comunhão na igreja. E esses dias têm ajudado na prática a valorizarmos isso que Deus tem nos dado. A comunhão na sua casa, a comunhão no templo. Mas, enquanto as coisas estão ainda continuando desse jeito, nós vamos mantendo comunhão através dos vídeos, através da comunicação audiovisual aí. E Deus nos abençoe com o nosso crescimento. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 24 ao 32. Diz lá: ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia, vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face. A minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó ali no nervo do quadril. Deus abençoe sua palavra, que o Espírito de Deus esteja movimentando as águas a partir deste momento, para que possamos ser abençoados pelo Senhor em alguma esfera de nossas vidas. Deus me abençoe nesse momento como canal, e Deus lhe abençoe como receptor daquilo que Deus tem para o seu coração nessa hora. Eu poderia dar um tema para essa palavra como um cristão sarado, um cristão curado, porque se não formos sarados, não formos curados, não há como vivermos com saúde mental nesta terra. E só quem sara as nossas mentes é o Senhor. A palavra de Deus fala aqui sobre a vida de um homem conhecido, que é esteio na bênção do Senhor quando dada a Abraão, a seu pai Isaque, e que agora ele vai também ser receptor dessa bênção na continuidade daquilo que Deus falou com Abraão, naquele encontro lá com Abraão. Mas eu quero mencionar um pouco com relação aos homens, muitas vezes, que cometem atos insanos e que, nesse decorrer do tempo da vida, praticam coisas erradas, de que a mente acaba se tornando uma mente adoecida, uma mente culpada. E uma mente culpada, caro amigo, caro cristão, caro amado irmão, é uma mente que traz a você
traz aquele remorso e culpa. E nada pior na vida é uma pessoa viver com um sentimento de culpa e de remorso. Isso é doença que vai somatizar no corpo sem sombra de dúvida, que vai fazer com que essa pessoa, no decorrer dos tempos da sua vida, nas suas ações, no seu comportamento, seja covarde, tenha desordem mental. Mas nessa noite, a palavra de Deus nos traz uma palavra com relação a isso. Ela nos traz uma palavra de que Deus tem resposta para a cura de uma consciência culpada. Deus tem resposta. E é isso que queremos compartilhar nesta noite de domingo a cada irmão, cada irmã, a cada ouvinte que está lá ouvindo nessa hora. A vida de Jacó, ela é uma vida rica em detalhes. Nós podemos saber de Jacó desde o nascimento, do seu crescimento, da sua adolescência, da sua juventude. Podemos saber da sua maturidade, podemos saber dos seus sonhos, das suas decepções, podemos saber de detalhes da sua velhice e até mesmo naquele período em que ele vai descer à sepultura, à sua morte. A coisa que chama a atenção para mim na vida de Jacó, que Jacó tem uma vida mais ou menos de comportamento, de ação, como o Judas Iscariote. Ele é um homem bom e um homem ruim, e isso está lá aflorando, ora a ruindade. Claro que não como Caim, que mata seu irmão, mas ele tinha no seu coração a mesma raiz pecaminosa que vinha de Caim. E essa dualidade, ela vive dentro do indivíduo. Eu e você temos essa dualidade e lutamos contra ela. Judas Iscariote tinha isso em seu viver, no seu agir, no seu comportamento. E Jacó tinha, e nós podemos dizer até que Jacó foi curado, veja bem, eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas de libertação, mas claro que a libertação veio da cruz do Calvário, pelo derramar do sangue de Jesus, mas nós podemos ver até mesmo que Jacó vai ser liberto de ações que parecem ser familiar, porque Jacó é filho de Rebeca, e Rebeca é irmão de Labão, Labão é um malandro. Então, Jacó, no seu comportamento, aqui ele demonstra para nós que ele é mentiroso, ele demonstra que ele é trapaceiro, enganador, de que ele é conspirador, que é vigarista. Jacó tem isso nesse lado ruim da sua vida. E a palavra de Deus nos mostra a sua biografia. Quando ele nasce, ao nascer, a palavra de Deus lá em Gênesis, nos primeiros capítulos ali, 28 em diante, ele começa a mostrar de que Jacó, ao nascer, ele se agarra ao calcanhar de seu irmão Esaú, numa tentativa, diz alguns historiadores, numa tentativa de ganhar a primazia, já desde o ventre de sua mãe. Se isso tem sentido, eu não sei. Mas o fato é que ele, no seu caminhar, vai ter sonhos com a primogenitura que é de Esaú. E Jacó é um articulador nos seus negócios. Muitas vezes, amados, tenho visto pelos anos de ministério, irmãos dizer que são estrategistas, é negócio, e que em negócio, muitas vezes você tem que trabalhar com mais astúcia, porque senão você perde. Na realidade, queridos, no caminhar com Deus, nós temos que ser honestos em todas as coisas. No caminhar com Deus, nós temos que sempre preservar o que é certo. Jacó também tinha essa ideia, de que a forma de agir
aquilo para que ele pudesse atingir os seus objetivos, como Maquiavel fala, os meios justificam os fins. Para Jacó também isso era algo natural nesse decorrer do seu tempo, da sua vida. Ok, mas Jacó começa a ter problemas por isso. A palavra de Deus ali em Gênesis nos diz, no capítulo 29, até o capítulo 35, nós vamos ver esse período que estamos falando, do 28 ao 35, mas a história de Jacó vai do 25 até o capítulo 50, toda a história dele está nesses 25 capítulos. Jacó, num determinado dia, e é importante também sabermos o que eles se tornaram. Esaú se tornou um caçador, habilidoso caçador, e Esaú tinha o carinho e o amor do seu pai. E Jacó nasceu dentro da tenda. Jacó é o tipo de menino que foi criado ao rabo da saia da mãe. E Jacó era bom de cozinha, bom cozinheiro. E um dia, Esaú sai para caçar. E nessa saída para caçar, talvez levou mais de um dia, não pegou nada. E voltou sem a caça, voltou faminto. E a palavra de Deus diz que ele era impulsivo. Ali com fome, com dificuldade, ele encontra Jacó, e Jacó é oportunista. Jacó, então, naquele momento, Jacó, percebendo a necessidade de Esaú, ele vai tocar no ponto certo. Esaú diz, sentindo o cheiro da comida, dá-me um prato desse guisado. E aí vem a fala de Jacó. Jacó diz, o que você vai me dar? Parece que essa frase, ela é comum a nós, né? Se eu vou fazer algo, o que é que você me dá? E aí, Jacó pede a primogenitura. Esse é o primeiro momento. Jacó consegue a primogenitura de Esaú. É interessante no texto que a palavra de Deus, ali no verso 27, a 25 ele diz que o anjo tocou e deslocou a junta da coxa de Jacó na luta. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu, não te deixarei ir, e se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamará Jacó, e sim Israel, que lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Interessante que Jacó vai lutar desde o início, quando ele fala com os homens, vai lutar com Esaú, vai lutar com seu pai, vai lutar com sua mãe, vai lutar com sua esposa, no futuro Raquel, e vai lutar com Labão. Esses são os homens. E era um projeto que estava estabelecido, em que ele passaria por essa luta. E por final, o texto diz que ele vai lutar com Deus. E essa foi a luta mais importante da vida de Jacó. Uma luta com Deus. A palavra de Deus não nos informa ninguém que lutou com Deus. É o único lugar que encontramos alguém com essa tal rompância, com essa tal ousadia de lutar com Deus e dizer ao Senhor naquele dia, isso na teologia se chama uma teofania, dizer a ele, ao Senhor naquele dia, se não me abençoares, eu não te deixo sair daqui. Aqui está a questão, aqui está a coisa mais importante. Jacó chegou ao fundo do poço. Jacó agora não tem mais nenhuma razão de continuar sua vida.
Jacó entende que ele precisa mudar seu viver, ter sentido na sua vida. Jacó passa a partir do momento em que ele rouba a bênção do irmão e ele recebe a bênção do pai, Isaque, o abençoando. E a partir daquele momento ele está jurado de morte pelo seu irmão Esaú. E não tem outra alternativa para Jacó que não seja ele fugir. E Jacó estava fugindo agora. Por um plano articulado por sua mãe, ele vai para Padã Arã, para a casa do seu tio, onde ele vai conhecer a sua futura esposa, Raquel. E nesse fugir, nesse primeiro momento, ele teve um encontro com Deus, onde ele, fugindo, ele para ali em Peniel, ele pega uma pedra, ele usa aquela pedra como um travesseiro, dorme, e naquele momento de sono, a palavra de Deus diz que ele vai ter uma visão, onde os anjos estão descendo e subindo aquela escadaria. Não sei se eram muitos os anjos, mas o fato é que ele ali conversou, teve um tempo com Deus, e ali houve uma aliança. Algumas pessoas acabam dizendo que Jacó não deveria continuar a viagem, que ele deveria ter se estabelecido ali, que ele desobedeceu. Não é verdade. Os planos eram que ele fosse para lá. Mas ele iria habitar em Peniel. Ele iria estar estabelecendo ali, e Deus iria abençoar sua vida. Mas Jacó precisava ser trabalhado por Deus. Tem muitos irmãos, muitas pessoas dentro das nossas igrejas que precisam ser trabalhadas por Deus. Sem santidade, não há como nos movermos dentro da casa do Senhor e movermos para o reino de Deus. Jacó era um vaso escolhido, um vaso problemático, mas era um vaso escolhido. Ele ia precisar alimentar o lado bom da sua vida, mais do que o lado ruim. E é isso que muitas vezes tem que acontecer conosco, filhos de Deus. Alguém disse que, numa ilustração, de que um senhor tinha 2 cães, desculpa, e ele então levava para a rinha esses cães para brigar, um preto, um branco. Nessa semana o preto ganhava a briga, na outra semana ganhava o branco, e ele sempre estava ganhando as apostas. Então um jovem acompanhou ele numa volta para casa e disse: Senhor, pode dizer qual é o segredo? Porque uma semana ganha o preto, a outra semana ganha o branco. E ele disse: bom, eu vou contar para você, jovem. Ganha quem eu quero. Nessa semana, eu vou alimentar o branco. O preto ganhou, mas eu vou alimentar o branco. O preto não vai comer. Na outra semana, o branco vai ganhar. Porque aquele que eu alimento, ganha. É interessante essa história, é muito interessante. Porque isso é um pouco da nossa caminhada cristã. Se você alimentar o lado negativo, o teu lado mal, ele ganha. Se você alimentar o lado bom, ele vai prevalecer. E Jacó vai ter que aprender, nessa relação com Deus, a alimentar o seu lado bom, a crescer em maturidade. Porque Jacó não tinha maturidade nenhuma no sentido de relacional com Deus. E ele precisava crescer nessa área. Então foi exatamente aí que ele precisou ficar 20 anos na terra de Padã Arã. Ele foi logrado, e quero dizer, meu amado e querido irmão, se muitas vezes você acha ser esperto, fique esperto. Sempre tem alguém mais esperto do que você. Labão é esperto. Ele vai cair na
nas mãos de um tio malandro, esperto para negócio. E aí ele se apaixonou por Raquel, ele quis Raquel, e ele deu 7 anos para Labão lá pela vida de Raquel. Mas Labão entregou Lia, a filha mais velha, e Jacó ficou chateado. Então houve uma proposta de Labão para ele, uma proposta dele casar com Raquel. Então ele ficou mais 7, foram 14 anos. Em 14 anos ele não amealhou nada para a sua vida no sentido material. Ele não cresceu, ele somente levou seu sogro, agora Labão, a ser próspero financeiramente. Então ele teve que ficar mais 6 anos numa proposta que Labão fez para ele. E aí houve o agir de Deus, porque é ali que ele vai prosperar, mesmo que Labão vai articular uma ação desonesta para com ele, no sentido de que ele não tivesse o seu rebanho. Mas Deus dá a ele uma estratégia, e nessa estratégia ele vai ter um rebanho próspero e ele vai sair dali. Mas ainda Jacó não foi tratado. E aí chega no texto que nós estamos lendo aqui. Jacó volta para Betel. Jacó chega no vale de Jaboque, ou seja, Val Jaboque significa um rio, Jaboque. Val é porque o lugar dava para passar a pé. Ele atravessa e ali ele está já em Betel. E ali ele vai ter uma outra experiência com o Senhor. Uma outra experiência que é diferente daquela do capítulo 28. É a experiência em que ele vai lutar com o Senhor. Ele vai declarar para o Senhor suas limitações. Ele vai dizer ao Senhor: não dá mais para viver desta forma. Eu preciso de mudança. E naquela noite, o anjo do Senhor desce e o Senhor está travando uma luta com Jacó. E Jacó está agarrado no Senhor. Jacó não tem outra maneira de fazer com que a sua vida vá para frente se Deus não pudesse tocar a sua vida. E ele diz naquele momento que ele quer ser abençoado. Ele mostra toda a sua limitação. E aí, o anjo toca Jacó, mas não só na juntura da sua coxa. Ele toca transformando Jacó no seu nome. Jacó é malandro. Jacó é um homem que é usurpador. Jacó é motivo de chacota. Ele não se sente honrado. Ele não se sente bem, mesmo com suas esposas vindo e estando ali, voltando para a casa do seu pai. Ele não se sente ajustável. Somente o acusa de ter logrado seu irmão. Somente o acusa de ter agido errado para com seu pai. Somente o acusa de que ele não é um homem justo, correto, honesto. E ele não quer mais viver esta vida para ele. Então, ali, travando a luta com Deus, naquele lugar, Deus não só toca a juntura da coxa dele para poder soltar Jacó e sair, mas troca o seu nome. De Jacó, ele passa a ser Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Aquele que lutou com Deus e foi abençoado. A palavra nos diz que ao levantar depois na aurora, o sol se põe. O texto diz: e o sol veio para Jacó naquela manhã. Não só literalmente, mas a vida de Jacó muda completamente dali para frente. Dali para frente, Jacó agora é o homem abençoado com a bênção de Abraão. Dali para frente, Jacó é o homem abençoado com a bênção de Isaac.
Dali para frente, Jacó agora é o homem que vai trabalhar de acordo com a vontade de Deus para que as multidões sejam abençoados pela sua vida. Que tremendo isso! Porque ele se torna um instrumento de Deus para tocar a vida de multidões. Eu e você somos abençoados pela vida de Jacó, pela sua vida. Agora, presta atenção, amado, querido irmão e irmã, de forma muito simples. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito para você. Deus quer curar a sua consciência culpada, ansiedade, depressão, angústia. Quantas pessoas estão debaixo de remédios dentro de nossos templos e que estão vivendo essa vida ambígua, essa vida de duplicidade, aonde muitas vezes o lado ruim da vida interior é maior do que o lado bom. Mas Deus está dizendo, assim como Ele mudou a vida de Jacó, assim como Ele tem mudado a vida de milhares e milhares de irmãos nas nossas igrejas, Ele quer também tocar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Você precisa conhecer, entender as tuas limitações e permitir Deus abençoar você. Nada nesse mundo é melhor do que a bênção do Senhor. Ele quer santificar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E que tremendo é, porque a palavra de Deus diz que Jacó, ele levanta um altar para o Senhor. Jacó traz a sua família para o altar do Senhor. Jacó reconstrói a sua. Jacó passa a ser aquele homem tremendo e maravilhoso que nós conhecemos. Pai de 12 filhos que vão formar as 12 tribos de Israel. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar você. Não importa quão esteja tua mente te acusando, não importa quão você esteja se sentindo aí culpado, com remorso de coisas passadas, o importante é que hoje você pode ter um lugar na presença do Senhor com transformação. Quem sabe o teu Betel é hoje. Casa de Deus, lugar de transformação, lugar de compromisso, lugar aonde o Senhor muda, restaura, o Senhor faz a dignidade retornar. Quem sabe você pode nessa noite entregar sua vida e dizer: Senhor, eu não vou desistir enquanto o Senhor me abençoar. Eu não vou sair da tua presença. Eu vou ficar na tua presença até que o Senhor mude completamente o meu coração. Nessa noite, há boas novas do Senhor para você. Ele cura toda a consciência culpada. Ele perdoa pecados. Ele transforma a vida do pecador. Ele faz novo todas as coisas. Se você confiar, se você entregar e permitir o Senhor fazer, você não será mais a mesma pessoa a partir desta hora. Eu quero orar com você. Eu quero estar compartilhando este momento de entrega no altar do Senhor. E uma coisa, meu amado irmão e irmã, ao entregar-se no altar do Senhor, deixe a sua vida como um sacrifício vivo no seu altar. Não saia, custe o que custar. Fique lá, porque é lá que a bênção de Deus vai ser sobre sua vida, para a glória do Senhor. Vamos orar. Coloque
a sua vida no altar do Senhor. Não importa os problemas, as dificuldades. Apresente sua vida. Apresente sua vida ao Senhor. Deixe ela no altar. Não importa o que está ocorrendo. Não importa quais são os problemas que lá estão afetando sua vida. Importa aqui e agora que nós estamos na presença de um Deus todo-poderoso. Um Deus que pode fazer o impossível, que pode transformar isso em bênção na sua vida, na sua família, na sua história. Então, seu joelho, se você não pode dobrar, então, sentado mesmo, ou de pé, aonde você está, nós vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. Nós glorificamos o Senhor, porque nada nas suas mãos é perdido. Ó Deus, nós lembramos dessa história de Jacó, e que ele é transformado, e que sua vida muda e abençoa não só os seus familiares, mas abençoa, ó Deus, todos os tempos, séculos e séculos são abençoados pela vida do teu servo. Assim, Senhor, nesta noite, nós rogamos que o Senhor esteja ministrando, movendo as barreiras, as dificuldades, trazendo, Senhor, nesta noite, a vitória, trazendo nesta noite a libertação sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida desse jovem, trazendo mudança nessa família. Ó Deus, abençoando esse casamento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu sangue vertido na cruz do Calvário seja sobre esta casa, sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre a vida deste homem, desta mulher. E, ó Deus, opera o milagre da transformação. Ó Deus, que a água, ó Deus, se torne em vinho de primeira qualidade. Em nome de Jesus, Pai querido, transforma a lágrima, o choro, e, ó Deus, traz a alegria, traz o desejo de viver, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, tira, Senhor, esse sentimento de morte, tira, Senhor, esse sentimento de suicídio, ó Deus, de entregar sua vida, ó Deus, pela angústia interior deste coração. Nós, ó Pai, profetizamos vida sobre a vida deste homem, transformação sobre a vida deste homem. E, ó Deus, um novo sol nasce em sua vida. Abre as portas, Senhor, para que ele seja abençoado. Ó Deus, próspero na saúde, próspero na vida espiritual, próspero, Senhor, nos seus negócios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a vitória no nome poderoso do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meu amado, minha amada, que você tenha uma semana abençoadíssima, rica na presença do Senhor. Deus abençoe.